Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Simbora lá pro vídeo de hoje. Dani, conheci seu canal alguns anos atrás. O YouTube me sugeriu um vídeo e eu achei bem interessante. Inclusive, já te mandei até um e-mail elogiando. Você não me respondeu. Mas eu sei que são tantos e-mails que é quase impossível responder a todos. Depois, devido a tantas demandas, parei de ver. Somente agora, depois de ter tido um sonho com você, voltei a ver os seus vídeos. E vi o vídeo da Alice do Sertão. Então resolvi contar minha história, porque eu entendo que seja um direcionamento de Deus para esse momento da minha vida. Hoje eu tenho 45 anos, já passei experiências marcantes. Parece que vivi 70. Nasci no interior do Maranhão. Me lembro que meus pais moravam em fazenda, onde eles trabalhavam para conseguir o que comer. Ou morávamos em locais tão remotos que não havia vizinhos em volta. Eles faziam uma casinha de palha em qualquer lugar que não os impedisse de alocar. Até os 10 anos, não lembro de termos tido uma casa própria. Por volta dessa idade, lembro que o governador fez um loteamento onde construímos uma casa de tijolo e coberta de palha. Vivíamos num nível de pobreza tão grande que o único móvel da casa era uma mesa construída pela minha própria família. As roupas eram penduradas em cordas que eram amarradas de um lado para o outro no quarto. Nosso alimento era arroz, feijão e farinha. Meus pais trabalhavam plantando em terras de outra pessoa e ganhavam metade do que eles plantavam, que dava para alimentar a gente. Éramos em 11 filhos. Meu pai era doente. Sabe aqueles alcoólatras que caem na rua? Muitas vezes eu vi ele saindo, arrumado, vaidoso, horas depois, dormindo em bar. Era horrível aquela cena, mas eu amava muito meu pai. Então, às vezes, eu o acompanhava. Eu lembro que eu pequena, ele cochilava em cima de mim. Quando eu fui crescendo, fui ficando com vergonha e deixei de segui-lo. Meu pai era um homem difícil quando ele bebia. Ele ficava insuportável. O clima lá em casa ficava horrível. Era muita briga, ele perturbava todos. Uma vez eu vi ele e minha mãe com uma arma quase se matando. Era uma tensão, uma insegurança. Dos 11 irmãos, eu era a mais maluquinha sonhadora. Parecia loucura sonhar naquelas circunstâncias, mas era mais forte que eu. Às vezes eu me pegava viajando em meio de tantas ideias que vinham em minha mente. Eu sempre fui comunicativa, educada, otimista, apesar de ter muitos momentos que quase deixei de acreditar em tudo. Eu sonhava em cuidar dos meus pais, mudar a vida deles. Às vezes eu fechava os olhos e visualizava uma casa que eu queria presenteá-los. Esse era o meu desejo. Com 12 anos eu fui embora trabalhar em uma casa. Naquele momento eu não tinha salário e eu já via essa atitude como uma maneira de ajudá-los, pois eu já não era mais uma despesa para eles. E também eu teria a possibilidade de viver um pouco melhor, sem tantas limitações. Era uma ilusão, porque naquela época eu só ganhava um material escolar, algumas roupinhas e alimentação. Mas é a realidade que sem remuneração eu fazia um trabalho escravo moderno. Dani sofria humilhações, abusos, discriminação, corri perigo. A cultura desses locais era perversa e marcou muito minha adolescência de uma forma negativa. Eu sempre tive fé em Deus, apesar de não conhecê-lo tão bem naquela época. Trabalhei em algumas casas e na primeira eu recebi pagamento. Lembro até hoje, R$ 21. Eu me senti feliz por poder comprar alguma coisa. Lembro que quando eu recebia, levava biscoito recheado para casa. Concluindo a frase, eu trabalhei em 3 casas até os 15 anos. Então tive meu primeiro emprego no posto telefônico. Sempre gostei de estudar. E eu tinha que fazer o ensino médio fora. Então meus pais deixaram eu ir para São Paulo ser babá. Na casa de uma pessoa daquelas famílias de lá que tinham condições financeiras diferentes e normalmente iam no interior buscar meninas para trabalhar. Dani, nessa casa foi mais um lugar que eu era tratada com indiferença na maior parte do tempo. Finais de semana a família se reunia e nem mesmo eu podia servir a minha comida. A dona da casa fazia meu prato. Eu chorava quando estava sozinha lá. Eu cuidava de uma criança de 4 anos. À tarde eu mantinha a casa organizada e estudava à noite.
Um dia eu senti uma vontade enorme de comer uma maçã. Tinha 7 na fruteira. Como era uma quinta-feira e eles faziam compra no Ceasa no domingo, eu arrisquei. Quando ela chegou à noite, ela me xingou de tudo quanto é nome porque eu comia maçã. Chorei a noite toda, nem consegui estudar nesse dia. Uma colega de classe viu meus olhos inchados e me forçou a falar o que tinha acontecido. Eu contei e ela ficou indignada. Me convidou para morar na casa dela. Falei com a minha mãe e fui. Então consegui meu primeiro emprego no escritório, onde eu fiquei 6 meses. Eu estava feliz da vida. Eu mandava dinheiro para os meus pais e comecei a viver. O chefe então teve interesse por mim. Ele era casado e eu não dei moral a ele. Então logo disse que ia fechar o escritório e eu fui despedida. Até hoje eu não sei se é verdade ou se aquilo foi assédio. Bom, sem trabalho fui para Brasília. Eu tinha uns parentes e permaneci lá. Aqui, em Brasília, tive um filho. Perdi meus pais quando eu tinha 25 anos e eu fiquei sem chão. Eu não consegui realizar o sonho de cuidar deles como eu desejava. Sempre ajudei, mas eu nunca consegui mudar a vida deles. Dani, eu tive que fazer essa introdução para explicar um pouco do ambiente de insegurança e extrema escassez que a vida pode gerar e acabar gerando fragilidades emocionais. Eu sempre fui obrigada a ser forte, me proteger sozinha. E eu não dava conta do quanto eu havia enraizado essa dependência emocional em mim. Eu tinha uma sensibilidade enorme, eu chorava fácil, eu vivia o tempo todo querendo agradar para ser reconhecida. Mas eu só percebi essa característica depois de ter passado por um longo processo de autoconhecimento. Bom, a busca da libertação aconteceu depois de eu entrar num relacionamento que quase acabou comigo. Eu sempre me comovi com a dor das pessoas, então conheci uma pessoa que tinha passado coisas muito difíceis. Desejei de ajudar em alguma forma. De repente me envolvi. Foi estranho porque nem eu tinha interesse por ele e foi tudo muito rápido. Eu era tão cautelosa e eu fiz tanta burrice em 3 anos. Todas as burrices que uma mulher pode fazer. Eu tinha um trabalho bom, eu estava juntando para fazer dinheiro eu estava juntando dinheiro para fazer uma faculdade, que era um sonho. E quando eu me vi, eu estava investindo o meu dinheiro a um negócio que a pessoa propôs. Não foi só a responsabilidade dele. Eu era adulta e me deixei levar, apesar do medo que eu estava sentindo. Parecia que eu estava num encantamento. Tudo que aquele homem sugeria, eu ia fazendo, mesmo sem me sentir à vontade 100%. Então aceitei morar na mesma casa para diminuir as despesas. E o último dinheiro, acabei dando entrada numa moto, que segundo ele, facilitaria nosso trabalho. Porque eu inteligente, aceitei ir trabalhar em um negócio junto com ele. Então eu fiquei sem renda certa, aguardando começar para ter retorno depois que as coisas fluíssem. Nesse momento eu tive uma surpresa. Ele estava de caso com uma cliente, menor de idade. E quando eu não aceitei dizer para ela que eu e ele não tínhamos nenhum envolvimento emocional, ele entrou na empresa e acabou com tudo. Ele disse que eu não poderia mais trabalhar. Em seguida ele me colocou para fora de casa com meu filho, que era uma criança. Disse que eu tinha que sair porque ele queria morar com aquela moça. Bom, então ele queria que ela falasse, vocês não entenderam, né? Que ele já estava de caso com essa menina que era menor de idade, segundo ela. Então ele queria provar para a menina que ele era solteiro. E queria que a Alice falasse para a menina que eles só tinham sociedade na empresa, que eles não tinham nada fora da empresa. Olha que filha da mãe, gente. Bom, Dani, essa história tem muitos detalhes. Não dá nem para contar tudo aqui. Naquele momento, eu morri internamente. Sabe, olhar para o meu filho passando por aquilo por causa das minhas decisões erradas foi o maior castigo que eu passei. Comecei a ficar depressiva. Por muito tempo eu não conseguia sorrir para nada na vida. Eu sentia vontade de morrer todos os dias.
Eu creio que Deus usou meu filho para me manter lutando. Eu sentia vontade até de fazer uma besteira. Depois de um tempo, consegui trabalhar. Depois fui fazer a faculdade como eu sonhava. Mas foi um período para eu me libertar daquela dependência emocional. Uma das coisas mais horríveis que você enfrenta é quando você se anula de uma forma imperceptível e você entra num ciclo vicioso de aprisionamento. Dani, eu fiz um seminário que foi um divisor de águas na minha vida. Depois dele foram 7 anos seguidos de estudo constante buscando a presença de Deus para eu conseguir ter uma vida livre. Hoje eu ainda ajudo meu filho a passar pelo processo dele, pois ele sofreu muitas coisas em consequência de tudo aquilo que eles passaram. Eu venci muitas batalhas, tive muitas experiências profundas que eu entendi que elas não foram apenas para a construção da minha história. Já atendi muitas pessoas, tanto no âmbito profissional, hoje eu sou coordenadora numa escola, como no espiritual. Eu sou cristã, ouço muitas pessoas também no ambiente da igreja auxiliando como posso. Hoje estudo análise comportamental, psicanálise e neurociência para ajudar o máximo possível. Entendo que o meu maior objetivo é ver pessoas sendo liberadas de prisões emocionais que as impedem de viver livremente. Eu escrevi um livro que vai ser lançado e hoje sou transformada graças a Deus. Fui livre das mágoas, não sinto absolutamente nada de ruim por nenhuma das pessoas que me magoaram, mas precisei fazer o caminho de volta para conseguir perdoar todas elas e ser quem eu sou hoje. Me sinto cada dia mais segura, voltei a ter prazer na vida. Passei anos sem entender o porquê eu estava no mundo. Amo a minha companhia. Sou livre, aprendi a me valorizar e a valorizar apenas opiniões que tenham fundamentos. Tudo para a glória de Deus. Então, ela falou assim que quis contar a história para todas as pessoas saberem tudo que ela passou e que ela conseguiu superar. Ela disse que queria muito me conhecer. Nossa, seria um prazer te conhecer, Alice. Olha, sei lá, tem vezes, né, que a gente faz umas coisas na vida da gente, caminhos errados, amiga. Quem nunca, né? Eu acho que eu já tomei alguns caminhos errados também na minha vida, que com certeza eu me arrependi, com certeza eu, né, passei ali, como eu falo pra vocês, né, cada caminho que a gente escolhe, a gente tem uma... Ai, meu Deus, eu esqueço as palavras. Uma consequência. Gente, eu tô terrível pra lembrar as palavras. Sério, credo. Então, assim, cada caminho que a gente escolhe, a gente tem as consequências. E quando a gente escolhe caminhos errados, a gente sabe que essas consequências não vão ser nada boas, né? Mesmo que às vezes... É incrível, né? Mas assim, eu não sei você, Alice, mas os caminhos errados que eu escolhi, eu tinha certeza que era errado. Mas sabe quando você escolhe errado? Então, e lógico que as consequências foram as piores possíveis. Então eu também demorei muito, assim, a me perdoar. Porque eu não me perdoava em estar passando por aquilo. Eu não me perdoava, gente, sério. Tanto que eu lembro quando eu fui fazer terapia, a primeira vez... Foi quando eu tava com síndrome do pânico, ansiedade. Eu lembro, eu acho que eu já contei em alguns vídeos aqui, mas toda hora tem gente chegando, né? Graças a Deus, cheguem mesmo, venham todos. Eu lembro que uma vez na minha primeira terapia, eu cheguei lá chorando tanto. E eu lembro que ela falou assim, Daniele, meu Deus, por que tanta culpa? E ali... eu vi que eu colocava muita culpa em cima de mim, sabe? Claro que eu fiz escolhas erradas na minha vida, isso eu tenho certeza que eu fiz escolhas erradas na minha vida, mas eu também não era culpada por tudo que estava acontecendo de ruim na minha vida, né? Que tinha acontecido de ruim na minha vida. São coisas também que vinham já de muito lá atrás. Então, assim... eu demorei muito para me perdoar,
Porque óbvio que as minhas escolhas erradas, elas não afetaram só a mim, né? De um jeito ou de outro, elas acabaram afetando meus filhos, acabaram afetando a vida de outras pessoas, né? Então, isso foi muito difícil pra mim. E foi muito difícil eu me perdoar, sabe? E eu me amar e ser quem eu sou hoje. Então, digo a vocês, foi terapia, foi, né, autoconhecimento. Nossa, foi muito autoconhecimento, foi muita terapia, foi muito choro, foi muitas noites mal dormidas, foi muitas coisas que eu tive que lidar, né, comigo mesmo. E é assim, e hoje, sabe, eu tento assim, sempre tomar as decisões certas, óbvio. Mesmo que talvez as decisões certas nem sempre é talvez aquela decisão que eu quisesse tomar, vocês estão me entendendo? Mas eu tento sempre pro lado assim, hoje eu ponho a minha cabeça no lugar e eu sou muito racional. Então eu vou sempre pelo lado racional. Eu não vou mais pelo lado emocional. Vocês não me vê tomando... Vocês não vão me ver, provavelmente, tomando nenhuma escolha, nenhuma atitude na minha vida que seja emocional. Todas as escolhas que eu faço hoje na minha vida, elas são racionais. Porque eu penso muito antes de tudo. Eu tenho muito pé no chão, eu sou muito segura das coisas que eu tô fazendo. Então, seria muito difícil eu tomar uma atitude, fazer uma escolha hoje com o meu lado emocional. Olha, Alice, infelizmente tem horas na vida da gente que a gente é enganada, né? Igual você falou aí, você tava com o dinheiro da sua faculdade, você ia fazer o seu sonho, de repente você se viu ali, caiu na lábia de alguém, vamos montar nosso negócio, vamos fazer isso, vamos comprar uma moto. E sabe, talvez em outras épocas eu também teria caído nessa lábia aí que você caiu, mas hoje eu penso, peraí, é só eu que tenho que dar? É só vindo de mim? Né? Por quê? Que eu que tenho que deixar o meu dinheiro do meu sonho para abrir um negócio? Né? Pelo que você contou ali, não sei nem se esse cara tinha dinheiro para começar esse negócio. Então é muito fácil, né? Quando você começa vamos lá, você abre mão do seu sonho, mas e você, vai abrir mão do seu? Porque é muito fácil as pessoas pedirem pra gente, muda, você tem que abrir mão do seu sonho, mas você tem que abrir mão porque aconteceu isso, isso e isso, né? Gente, fica em casa, né? Você agora é esposa. Eu não quero que você trabalhe. Mas meu sonho, meu amor, é ser enfermeira. Não, mas você não precisa mais. Hoje você tem a mim. Então, assim, gente, nunca deixe seu sonho por ninguém. E nunca, deixe de fazer o seu sonho para financiar o sonho de outra pessoa. Sabe? Que você às vezes mal conhece. Que você não tem o mínima segurança naquilo. Então, vamos ficar mais espertas, né? O seu sonho, a sua vida tem que estar sempre em primeiro lugar. A sua felicidade tem que estar sempre em primeiro lugar. Por isso que eu falo pra vocês, nunca deixe, né? Nunca se acostume com a infelicidade. Não deixe que ninguém tire a sua felicidade. Não deixe que as pessoas pisem em você. Não deixe que esse homem fale o que você deva, o que você não deva fazer. Isso não é feminismo, não. Sabe? É vida. A vida é sua. Não ponha ninguém na sua frente. A partir do momento que você começar a se amar, que você se colocar em primeiro lugar, você não vai deixar ninguém pisar em cima de você. Você não vai deixar homem nenhum te fazer de besta. Você não vai deixar ninguém encostar o dedo em você. Você não vai deixar ninguém, sabe, falar palavras ruins contra você. Então,
Coloque-se sempre em primeiro lugar.